Evangelho, sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, seguindo a Santa Liturgia e dando prosseguimento à nossa meditação do 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. Hoje, o evangelista narra para nós a profissão de fé do apóstolo Pedro. Essa mesma narrativa nós já tivemos a oportunidade de acompanhar no Evangelho de São Marcos e também no Evangelho de São Lucas. Também no Evangelho de São Mateus. Hoje, veremos dentro do Evangelho de São Lucas aquela que é a profissão de fé do apóstolo e o primeiro anúncio da paixão. A primeira diferença que nós vemos em relação às narrativas anteriores, particularmente a narrativa de Marcos, é que Lucas não coloca a repreensão de São Pedro feita a Nosso Senhor e nem a intervenção, melhor dizendo, de São Pedro em relação a declaração da paixão, o anúncio da paixão, melhor dizendo, feito pelo Senhor, e nem a repreensão de Jesus a Pedro. Mas isso porque significa que Lucas não dava relevância a esse episódio, padre? Não. Significa que Lucas focaliza a sua narração da profissão do apóstolo com uma qualificação diferente. Como assim, padre? Vocês se lembram que quando nós comentamos o texto de Marcos e de Mateus, especialmente o texto de Marcos, nós falávamos a respeito da narrativa geográfica que o evangelista pontuava o fato de que, Marcos, de que acontecia na região de Cesareia de Filipe, fora, na região praticamente pagã, fora dos domínios da tradição, por assim dizer, não da tradição, mas fora da região dos judeus, era uma região pagã. E ali marca esse anúncio solene, a profissão de fé solene de Pedro, que acontece numa terra estrangeira. Por outro lado, Mateus, na sua narrativa, acrescenta com muita clareza a expressão Jesus como o Filho de Deus. Lucas enfoca a expressão o Cristo de Deus, aquele que veio para nos salvar. E pontua um outro elemento que merece essa nossa atenção. Que elemento, padre? Certo dia, versículo 18, ele orava em particular. Todos os momentos de grande solenidade, ou os momentos, as passagens transcendentais do Senhor, todas as grandes decisões do Senhor no Evangelho de Lucas, todos os momentos importantes da vida de nosso Senhor são apresentados como Jesus estando em oração. O chamado dos apóstolos, a transfiguração, o momento que antecede a paixão, todos os momentos relevantes da narrativa da vida do Senhor, Jesus vem apresentado estando em oração, estando em intimidade com o Pai, chamando também os discípulos a tomarem parte dessa intimidade. Então, ao invés de marcar o lugar geográfico, ao invés de dar ênfase ao anúncio de Jesus como Filho de Deus,
Lucas dá ênfase à relação íntima entre ele e o Pai, mostrando que o lugar escolhido para a revelação é a intimidade com Deus, é a oração. A oração é o lugar do recolhimento, onde a alma é alcançada pela voz do Senhor e onde se revelam os mistérios de Deus. Então, o homem orante está no seu tempo, está na terra que o Senhor lhe preparou. Como assim, Padre? Se a nossa pátria é Jerusalém Celeste e nós somos peregrinos nessa terra, toda vez que estamos em íntima oração com o Senhor, estamos fazendo memória da nossa pátria definitiva e estamos trazendo para junto de nós as alegrias desse momento em que estaremos, onde Deus nos chamou a estar. Por ora, como peregrinos, aqui caminhamos, mas todo peregrino caminha por uma terra pensando em voltar para aquela que é a sua terra. E nesse tempo nós caminhamos pensando em regressar para o lugar onde Deus nos espera. E qual é o espaço ou o lugar privilegiado para fazermos essa memória e para recebermos também da parte de Deus as luzes interiores a partir da fé, para que possamos peregrinar com alegria e em íntima comunhão com o Senhor na oração. Certo dia, Jesus orava em particular cercado dos seus discípulos. Os discípulos acompanham o Senhor nesse momento da oração, aos quais perguntou. E da oração nasce então a pergunta. Vejam, a profissão de fé de Pedro em nome dos apóstolos é um momento marcante e importantíssimo na intimidade entre os discípulos e o Senhor. E Lucas deixa marcado esse momento da profissão do apóstolo São Pedro pelo tempo de oração do Senhor. Assim como o chamado dos 12 nasce ou é o fruto, ou é em decorrência, ou é o momento que se segue como continuidade da oração no alto da montanha, assim também a profissão do apóstolo é a continuidade da intimidade de Cristo com o Pai, que, recolhido em oração, se volta aos discípulos e pergunta: quem sou eu no dizer das multidões? E eles dizem: João Batista, Elias, ou algum dos antigos profetas que ressuscitou. Aqui a gente vê o mesmo diálogo que ontem foi tido com Herodes. Também os discípulos reconhecem os sinais do cumprimento das promessas messiânicas. Reconhecem João Batista como profeta, reconhecem que a vinda que pode ser Jesus, que cumpre a profecia da vinda de Elias, mas na verdade ela se cumpriu como o próprio Senhor vai dizer em João Batista, ou um dos profetas que ressuscitou, que veio para anunciar o tempo da graça, mas Cristo é o próprio Filho de Deus. Assim os homens o veem, mas os discípulos, representados pela resposta de São Pedro, veem mais do que isso, porque a eles foi dada a graça da parte do Pai de perceber: tu és Pedro. E é juntamente com essa narrativa que os outros evangelistas marcam que o dom da fé, ou seja, a fé do apóstolo, foi a expressão do dom recebido da parte de Deus. Lucas marca essa certeza através da passagem da oração de Jesus e da resposta. Então, a resposta que deixa claro que o dom da fé foi concedido ao coração dos apóstolos é fruto da oração do Senhor. O Senhor intercede pela nossa fé. O Senhor intercede por meio de Cristo, nos foi concedido o dom da fé. E ele replicou, versículo 20, e vós quem dizeis que eu sou? Então a resposta dos apóstolos é a continuidade da oração do Senhor. Pedro respondeu: o Cristo de Deus.
Ele, porém, proibiu-lhes severamente de anunciar isso a alguém. E aqui volta de novo o elemento de que a compreensão dessa verdade se dará no momento máximo do sacrifício da cruz, na paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, até mesmo, ou seja, para que essa fé seja anunciada, é preciso que se cumpra todo o plano salvífico do Senhor. É preciso que se cumpra a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Esse anúncio irá percorrer os 4 cantos da terra depois da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então é preciso que eles continuem caminhando com o Senhor. Foi-lhes dada a fé para que eles permaneçam unidos a Cristo e o acompanhem, se tornando testemunhas da sua paixão, morte e ressurreição. E na medida em que eles progridem em cada uma dessas participações, a fé vai sendo derramada até que se complete toda a revelação no coração deles e eles, uma vez plenos do Espírito Santo, partem para anunciar Cristo ressuscitado. Jesus, Filho do Deus vivo, Cristo de Deus, que veio para a nossa salvação, que veio nos salvar. E o momento seguinte, nisso se mantém, como nos demais evangelhos, o Senhor anuncia a sua paixão. Então, os evangelistas têm em comum esse duplo momento. A profissão de fé, ela vem acompanhada do testemunho da paixão. Aquilo que em Marcos falávamos que era o segredo messiânico, ele em Lucas permanece, mas sempre ligado ao cumprimento da revelação, enquanto em Marcos ele tem uma característica própria da narrativa, do estilo de Marcos, de reforçar esse anúncio que se completa sobre a cruz. Então Marcos cria uma dinâmica chamada de segredo messiânico, mas aqui a atitude de Lucas, assim como a atitude de Mateus, é aquela de pontuar que a revelação se completa na paixão, morte e ressurreição do Senhor. E daí vem um primeiro anúncio. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite no 3º dia. E como já falamos, aqui não tem nenhuma intervenção de Pedro e também não aparece a repreensão de Jesus. O momento seguinte já é o Senhor que diz as condições para que se siga, as condições para que o coração do apóstolo esteja unido ao coração do seu Senhor. A fé que foi concedida ao coração de Pedro, ao coração dos 12, nesse momento, permite que eles façam essa escolha. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Permita que eles possam permanecer nessa escolha, caminhando com o Senhor até que se complete todo o anúncio da revelação. Como é bom saber que o Senhor, que a fé que temos, meus irmãos, é fruto da intercessão, é dom de Deus por nós, mas significa que Cristo diariamente pede ao Pai e suplica por nós para que sejamos fortes na fé. E como é importante que nós, que agora temos clareza e certeza disso, também supliquemos o dom da fé. Ontem víamos como a curiosidade não era suficiente para o coração de Herodes para que ele desejasse ver Cristo e se preparasse para esse encontro com o Senhor. E isso se torna muito, muito evidente. O que, Padre? O fato de que também nos nossos tempos tem muita gente curiosa sobre as coisas de Deus, se impressiona como muitas vezes alguns irmãos e irmãs conseguem suportar e passar por momentos tão difíceis. Mas aquela curiosidade está nascendo porque estão vendo os sinais, porque de alguma forma, assim como Herodes, também tinham conhecimento a respeito de que no Senhor estava a revelação de algo extraordinário da parte de Deus, mas não conseguem ir para além disso, assim como Herodes ontem não conseguiu senão
fazer memória do seu pecado sem nem mesmo demonstrar o mínimo de conversão e arrependimento. Ele considera que mandou à morte um inocente e sabe que não é João Batista porque mandou à morte aquele homem que é considerado um profeta por muitos e que também era considerado por ele. E em nenhum momento pensar nesse ato leva ele a recuperar as palavras de João que dizia: arrependei-vos dos vossos pecados e preparai o caminho do Senhor, pois a vinda do Senhor está próxima. E pensar nesse ato e recordar esse episódio não foi suficiente para que o coração de Herodes pudesse provar o arrependimento diante das palavras de Jesus, que dizia: convertei-vos e crede no Evangelho, continuando a pregação de João Batista. Havia no coração de Herodes a curiosidade por entender mais a respeito daquilo que parecia ser algo que vinha de Deus, mas não tinha no coração dele o desejo de abandonar a própria verdade e de acreditar-se Senhor da verdade e Senhor de todas as coisas. Era curioso por Deus, mas não tinha a intenção de ter Deus consigo. Então muitas pessoas podem viver também essa experiência de serem curiosas pelas coisas de Deus, ou seja, se deixarem provocar por aquilo que Deus faz, pelos sinais que vêm e que muitos atribuem à presença e à ação de Deus, mas não se deixam alcançar por Ele. Os seus corações estão ainda fechados dentro da verdade que eles acreditam ser soberana. Ou seja, que verdade é essa, Padre? A vida que levam, o modo como vivem, as certezas que têm. E a curiosidade por Deus não move isso. Ao ponto, como vimos ontem em Herodes, de não colocar nem a pensar sequer aquele homem que mandou à morte um inocente que o incomodava com suas palavras. E de uma forma tão baixa e vil como foi a causa que levou à execução de João Batista, que nós sabemos. Entretanto, na outra parte, estamos vendo o diálogo de Jesus com os discípulos e poderíamos por um instante dizer, bom, os discípulos têm um espírito mais vigoroso, mais forte, mais virtuoso. De fato, falávamos em algumas meditações atrás a importância do coração generoso, né? Ou seja, de um coração virtuoso sobre o qual Deus fala, revela e conduz, né? Mas sobretudo leva ao conhecimento da verdade. E o coração virtuoso é uma condição importante para que o homem consiga participar da revelação de Deus. De fato, o coração dos discípulos parece ser mais virtuoso do que o coração de Herodes. Entretanto, Lucas não nos deixa equivocarmos. O dom da fé não vem pela quantidade das virtudes mais elaboradas ou menos elaboradas, mas é fruto e dom de Deus. Obviamente, os corações virtuosos vão aurir maiores graças e vão recolher maiores bênçãos desse dom tão precioso que Deus concede. Mas a fé é dom do Senhor. É fruto da intercessão do Senhor por nós. É súplica do Filho diante do Pai. É dom precioso da graça de Deus. Por isso agradeçam, meus irmãos, diariamente a fé que nós temos. Hoje, a igreja celebra a memória de Nossa Senhora das Mercedes. Para quem não conhece a história de Nossa Senhora das Mercedes, que é a mesma que dá o nome de Mercedes a muitas das nossas irmãs, eu leio para vocês um trechinho que apresenta um pouco a história dessa congregação religiosa chamada Mercedários. Por volta do ano, no início do 600, os visigodos tornaram-se praticamente os dominadores da Espanha e de boa parte da Península Ibérica. Mas, no início do 700, vieram então os árabes
que repeliram para a região das montanhas, chamada Astúrias, os visigodos e praticamente conquistaram, pouco a pouco, toda a península até os confins de Portugal. Foram precisos, para dizermos assim, aproximadamente 6 séculos para que a ocupação árabe fosse superada e novamente fossem repelidos para fora da Península Ibérica. Durante esses séculos, durante esse longo período, foram levados para o norte da África, que era sistematicamente, onde os cristãos eram sistematicamente dizimados e expulsos. Foi levado para o norte da África centenas e milhares de cristãos escravizados. Aqueles que durante a ocupação abraçavam a fé islâmica eram tratados como homens livres e recebiam um tipo de beneplácito. Os outros eram vendidos como escravos. Bom, basta olharmos por um instante e vermos que nesse período a região da Espanha e também a parte oeste da França, marcadamente cristã, já trazia várias casas religiosas. E durante esses séculos nós tivemos muitos dos nossos irmãos, especialmente religiosos e religiosas, sendo levados como escravos para serem vendidos. Para os libertar era necessário pagar um resgate de compra. Como nem todas as famílias tinham posse para libertar seus familiares, São Pedro Nolasco, esse é um santo, fundou no 1218 a Ordem dos Mercedários, ou da Redenção dos Cativos, e ele recolhia fundos financeiros essa ordem foi fundada diante de uma aparição da Virgem Santíssima, que pedia a São Pedro Nolasco que socorresse os cristãos que estavam sendo escravizados. A própria Virgem, numa aparição, incitou isso. São Pedro contou a sua visão a São Raimundo de Penhaforte e ao rei Jaime I de Aragão. Os três conseguiram pôr em prática aquele que era o projeto de resgate dos cristãos que foram levados por norte da África em regime de escravidão. Graças ao seu heroísmo e à generosidade dos cristãos de muitas partes da península, que nesse tempo já encontravam uma condição melhor, a obra foi sempre sendo mais fecunda e os resultados foram sendo alcançados com maior intensidade até que, por fim, terminasse definitivamente a pirataria na venda dos escravos que eram levados para lá. Diz o Breviário Romano que foi com o fim de agradecer a Deus e à Santíssima Virgem Maria os benefícios de tal instituição que se estabeleceu a festa de Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora da Misericórdia. O nome feminino Mercedes vem, então, desse título da Virgem Maria. Qual é a particularidade de termos essa festa hoje? E, mais uma vez, a liturgia nos dá essas alegrias de termos essas, diríamos vulgarmente, coincidências, né? Mas são encontros benditos de Deus. É o testemunho de 2 santos que se lançaram num ato de misericórdia por aqueles irmãos, para socorrer aqueles irmãos que, defendendo a fé, pagaram as consequências do seu tempo. Num tempo onde se estabeleceu uma nova hostilidade à profissão de fé, eles que receberam esse dom de Deus não abriram mão. O heroísmo dos nossos irmãos está ali. Falávamos outro dia de São Maurício e da inteira legião tebana que foi executada junto com ele, porque não abriram mão da fé. Não abriram mão, não renunciaram a dom tão precioso que receberam da parte de Deus. E dessa forma permaneceram fiéis ao Senhor.
Normalmente olhamos para o martírio e polarizamos muito sobre a dor do sofrimento e a perda que se impõe contra o mártir, mas olhamos pouco para a alegria que está no coração do mártir ao defender aquilo que é a causa do seu martírio. Por amor a esse dom tão precioso que Deus lhe deu, que é a fé, ele coloca tudo de si. Ele está disposto a perder tudo para não perder aquele tesouro tão precioso, aquilo que ele tem certeza que foi Deus que lhe concedeu, que não é fruto de nenhuma ação sua, mas é puro dom de Deus na sua vida. E todas as alegrias que ele viveu e vive a partir daquele dom testemunham para ele a gratuidade do amor infinito de Deus por ele e da sua misericórdia. E isso são certezas de que aquele dom é o tesouro que merece a totalidade da sua vida. A pérola preciosa, que ele diz, bom, tudo bem, se querem me tirar todo o restante, pode tirar, mas aqui, isso daqui eu não abro mão. Isso eu não renuncio. Vocês não podem me tirar isso, não podem me tirar a fé, mas podem exigir que eu renuncie. Eu não renunciarei. Eu escolho permanecer com isso, ainda que me tirem tudo, dos meus bens materiais, a minha saúde, por fim, a minha possibilidade de respirar. Mas eu permanecerei com aquilo que o meu Senhor me deu. Se temos que defender algo de todos os dons que o Senhor nos deu, é defender o tesouro da fé. Esse dom bendito que nos une, esse dom bendito que nos concede a graça da vida eterna. Então agradeçamos hoje ao Senhor e à Virgem Maria que intercede por nós como defensora da nossa fé. Nós dizemos nossa fé. Até observo agora que eu acabei de falar a expressão nossa fé, que nos foi entregue pelo Senhor e se torna nossa porque nós a escolhemos. Deus nos concede um presente, nos é entregue e nós dizemos depois que recebemos, essa é a minha bicicleta, mas a bicicleta que me foi dada em presente. Ela não era minha, se torna minha quando eu a recebo e agora a tenho como algo que me pertence. Então assim também a fé um dia nos foi apresentada, nós escolhemos e hoje podemos dizer ela é nossa. Quando éramos pequenininhos, nós recebemos a fé sem consciência do que estávamos recebendo. Nossos pais a guardaram por nós. A igreja a conservou por nós na sua beleza e pureza, a fim de que ao longo da vida fôssemos crescendo, tomando maior consciência e finalmente pudéssemos dizer com toda a nossa liberdade e convicção, é minha, é minha. E com um grande coração de gratidão pudéssemos agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a permanecer com esse tesouro belo, guardado, protegido, de maneira que ao longo do tempo, eu tomando consciência, o amasse mais e hoje tivesse a liberdade de dizer, é meu. Então se é teu, agora agradece ao teu Senhor e vive a alegria de possuí-lo e de celebrá-lo no seio da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Raimundo, de São Roberto Nolasco e da Santíssima Mãe de Deus, sob o título de Nossa Senhora das Mercês, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.